Olá, amadas, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam todas bem-vindas ao nosso consultório das amigas. Eu sou a Ellen Ribeiro, fui ferida para curar. Que nome lindo, que nome maravilhoso, que veio do reino de Deus, direto do coração dele, propósito dele, para o meu coração. E eu quero dividir com você, compartilhar com você, sabe, o que tenho estudado sobre as dores emocionais da nossa alma. E como as dores machucam. Ela pode ser da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, da injustiça. São coisas que doem. Eu não sei por qual você passou, mas eu vou fazer uns temas aqui muito bom, para que possamos ter uma reflexão do que está dentro de nós, o que está nos machucando, o que está nos ferindo. Eu trouxe aqui a minha colinha, né, gente? O meu roteiro, para que não percamos nada do que vai ser falado. E eu acredito na cura, na restauração, na renovação que Deus tem na sua vida. Parece grande, né? Olha só. Mas vai ser, olha, impactante. Você vai amar. E eu vou começar aqui, então, colocando os meus óculos e vamos lá. Então, vamos lá. A ferida da rejeição. Como ela nasce e como afeta a vida das pessoas. Você já parou para pensar qual ferida está dentro de você? Qual ferida emocional que tem abalado a sua estrutura? Que você tem carregado? Ou até mesmo que nós carregamos na vida? Muitas vezes, uma das primeiras e também das mais dolorosas é a rejeição, gente. Como a rejeição dói, ela machuca. A rejeição nasce, sabe como? Quando não nos sentimos amadas ou valorizadas. E ela pode surgir em qualquer fase da vida. Eu gosto muito de olhar para a infância, lá a raiz, sabe? E ela nasce através de palavras duras, ausência de carinho ou comparação com outros. E na adolescência, quando não nos sentimos parte de um grupo, quando o amor não é correspondido, quem já não sofreu, né? Ou quando somos criticadas constantemente. E na fase adulta, dentro do casamento, nas amizades, na parentela, até mesmo no ministério. Essa ferida funciona, sabe, como um filtro distorcido. Passamos a enxergar a vida e até Deus através dela. Quando nos sentimos rejeitada, é comum projetarmos essa experiência em todas as áreas, sem perceber. Podemos até colocar em Deus, aliás, no mesmo lugar das pessoas que nos machucaram, pensando, se os outros me rejeitaram, Deus também vai me rejeitar. Se as pessoas não têm amor por minha vida, por mim, Deus também é a mesma coisa. E a partir disso surgem pensamentos como: eu não sou boa o bastante para receber amor. Eu preciso provar o tempo todo que mereço ser o quê? Amada. E aí é melhor isolar para não sofrer de novo. Quantas mulheres, né, têm se isolado? Muitas mulheres criam um muro, uma barreira invisível ao redor do coração, para evitar o quê? Novas feridas. Mas esse muro também impede que recebam um amor genuíno, inclusive, sabe de quem? Do próprio Deus.
Eu vou dar um exemplo bíblico, José. Na Bíblia, eu posso dizer que é um dos exemplos mais marcantes, né? É a palavra que eu quero encontrar, de rejeição da história. José, lá no capítulo 37, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado no Egito. E mesmo assim, José não permitiu que a rejeição definisse o quê? A sua identidade. E ele permaneceu fiel a Deus, né, com tudo que aconteceu, mas foi exaltado para quê? Para salvar vidas. A história de José nos ensina que a rejeição não precisa ser o fim, mas pode ser o início de um propósito maior. E o maior exemplo que tem aqui é do próprio Jesus. Oh, gente, como Jesus é lindo, maravilhoso. O próprio Jesus também enfrentou rejeição, por isso que ele sabe a dor que nós sentimos. O profeta Isaías disse sobre ele, ó, quanto tempo? Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homens do que? De dores, experimentado no sofrimento. Isaías 53, 3. Eu amo esse versículo quando eu leio o livro de Isaías. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. A sua cidade, até alguns discípulos também rejeitou, mas ele cumpriu a missão. Ele se entregou. A rejeição não mudou quem ele era e nem desviou por amor à humanidade. Ele pagou alto preço, mesmo sendo rejeitado. E até hoje ele continua sendo rejeitado. A verdade que liberta. E no campo, no mundo espiritual, a rejeição nos afasta da plena comunhão com Deus. Ela coloca dúvidas na nossa identidade em Cristo e na segurança que temos nele. Vivemos oscilando, ora acreditamos que somos amadas, ora sendo dominadas pela insegurança e confusão da nossa mente. Essa desconfiança pode até se infiltrar, sabe, em nossos relacionamentos mais próximos. E sabe qual é o próximo? O esposo. Será que o meu esposo me ama? E depois a gente passa para os filhos. Será que meus filhos me amam mesmo de verdade? Será? Né? Mas a palavra de Deus, ela nos lembra de uma promessa poderosa e eu pude enxergar isso em minha vida. Porque como filha adotiva de pai e mãe, né? Aí fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolherá. E foi assim que Deus fez em minha vida. Isso está em Salmo 27, 10. Essa verdade é libertadora, mesmo que todas as pessoas nos rejeitem, Deus nunca nos rejeita. Ele nos acolhe com amor eterno, nos cura e nos restaura. Que lindo! Esta é a reflexão que quero trazer para você, da ferida da rejeição. Examine o seu coração. Pare por alguns momentos, olhe dentro de si, reconheça qual é a dor que está dentro de você. Mas não para se afundar, entrega para Jesus. Permita que Ele entre, que Ele cure, que Ele renova. Lembre-se do cuidado para ser completo. E esse cuidado é no corpo, na alma e no espírito. Você foi criada para ser amada e viver com segurança na sua identidade em Cristo. Eu levei muitos anos para entender a minha identidade. Eu levei muitos anos para saber qual era o meu propósito, qual era a minha missão. Eu levei muitos anos para conhecer as dores emocionais. Não que talvez não fosse ensinada. Elas até foram. Mas sabe, é que às vezes eu como cristã, tá? Eu vou falar como cristã. Nós estamos dentro da igreja
Mas é como uma girafa, né? Lá fora, né? Lá longe. E muitas vezes deixamos passar batido. Mas chega um dia que Deus nos chama para se revelar a nós, sabe? Eu, ele, eu. Ele, você e ele. É assim. E ele começa a apresentar o amor. E eu desejo que você seja curada, que você seja restaurada, que você seja renovada. Eu estou compartilhando com você o melhor de Deus. E para você que ainda não conhece Jesus como único e suficiente Salvador, o Senhor me convida, porque Deus tem um plano grande, tremendo, maior para fazer em sua vida, na sua história. O plano de salvação. Entregue a vida para o Senhor e tudo Ele fará. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo, dando continuidade no tema